só. Primeiro que esse fascismo à brasileira, ele está muito impregnado e distorcido e distorcendo visões. E, de fato, nós tivemos governos mais à direita no Brasil, tivemos governos mais à esquerda no Brasil. Em nenhum momento o Pizza Dog perdeu o seu direito de continuar gerenciando as 10 unidades que ele tem. Pelo contrário, houve um desenvolvimento e um aumento do nível da capacidade de consumo do brasileiro médio. Foi quando se comprou carro, quando casas foram financiadas, quando você teve pequenos negócios extremamente incentivados. O governo à esquerda não trouxe a revolução socialista e está muito longe de ser feito isso. O que eu acho que nós precisamos hoje no Brasil é um pouco do que nós assistimos ontem acontecendo diante daquele atentado, daquela depredação geral que foi feita ali na Praça dos Três Poderes. Né? Uhum. Nós vimos uma reunião no fim da tarde do presidente da República com o presidente da Câmara e do Senado, que não podem ser considerados pessoas de esquerda, nem de longe, com os governadores e vice-governadores dos 27 estados do país. E você não pode dizer que os 27 estados do país são de governadores de esquerda. Aliás, a gente conta nos dedos da mão a quantidade de governadores da esquerda, mas que estavam presentes os 27 ali, junto com 3 ou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, rechaçando o que aconteceu, pregando a união, a reconstrução da Praça dos Três Poderes como símbolo da unidade da reconstrução do Brasil, de geração de empregos, de reindustrialização do Brasil. Veja bem, estou aqui incentivando que o Brasil reindustrialize, e eu sei que vai ser pelo capital privado que isso vai acontecer. Vai ser pela lógica do capitalismo que isso vai acontecer. Mas é preciso reindustrializar o Brasil e gerar empregos com direitos. Aí a parte que me traz aqui é falar, temos que aumentar direitos para uma boa parcela da sociedade brasileira que está sem nenhum direito. Né? Você tem os garotos que trabalham, que entregam por aplicativo, que não têm direito previdenciário, se caem da moto, enquanto tiverem machucados, não vão voltar a dirigir moto. Você tem uma série de direitos previdenciários que foram cerceados, que foram dificultados terem acesso. Você tem uma série de direitos trabalhistas. Hoje no Brasil você tem 12 formas de contratação diferentes e a metade delas não garante o salário mínimo para o contratado. Não garante, você pode pagar no Brasil a menos do salário mínimo para pessoas contratadas. Através dessa forma, né? Sem garantia de nenhum tipo de direito, se não for estabelecido explicitamente por quem está contratando que aquele direito é garantido. Então, você tem uma necessidade de rediscutir a regulação das relações de trabalho no Brasil para garantir um pouco mais de direitos a quem está sem nenhum, para garantir salários melhores remunerados e para garantir mais ofertas de empregos para as pessoas no Brasil. Eu acho que esse é o maior caminho. E acho que ontem a gente teve um gesto muito forte dessa unidade do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, simbolicamente na reconstrução da Praça dos Três Poderes, que foi depredada por um atentado fascista, por um atentado golpista que se tentou fazer no domingo, simbolizando uma reconstrução que o Brasil precisa caminhar. 27 governadores presentes, representando essa necessidade da união do Brasil para passar esse período, né? Essa radicalização das ideias, essa radicalização de demonização. E nós temos aí um presidente que está pela terceira vez como presidente, né? Que, de longe, quis fazer um processo de revolução socialista no Brasil. Não é isso. Né? O Lula está muito mais para um espectro do desenvolvimentismo do que da revolução da esquerda radical, como pregam, né? Como as capas de revista alarmistas pregam, como, enfim. Nós tivemos... Uma coisa, só um adendo. Você, pegando o gancho antes que a gente vai mudando aos pouquinhos, eu acredito que a grande maioria da própria direita é contra o que houve ali. Inclusive, chegou até mim vários grupos, todo tipo de vídeo das pessoas que fizeram lá, e
próprias pessoas que estavam manifestando também falou assim, cara, óbvio, muita gente participou ali do vandalismo, mas tinha muita gente que estava ali que foi com outro objetivo. Eu fui ali para levantar cartaz, eu não vim para quebrar nada. E pessoas assim, segurando, prendendo os arruaceiros, tirando a máscara deles e segurando para a polícia levar eles, entendeu? Rolou isso também. Então eu acredito que até o que aconteceu ontem não pode servir de alicerce ou de justificativa para você taxar todo um espectro político, porque eu tenho certeza absoluta que a imensa maioria das pessoas que estão mais alinhadas aos inconformados, que é a parte da direita, é totalmente contra ao que houve ali na... Inclusive os que estavam lá, muitos dos que estavam lá não foram para aquele objetivo. Enfim, então eu sei que a coisa saiu do controle, muita gente quebrou mesmo, muita gente, tal, horrível, mas bom... Enfim, mas só esse adendo, Sim, porque eu percebi isso. Não estou dizendo que todo mundo que estava ali é um fascista arruaceiro. Muitas vezes, muitas pessoas podem estar ali iludidas com algum movimento, mas estavam servindo a um propósito, porque claramente aquilo lá não saiu do controle. O que aconteceu domingo foi planejado. Você tem muitos elementos que mostram que foi extremamente planejado. Houve ou a conivência ou a omissão daqueles que deveriam garantir a ordem pública, das forças de segurança, ou foram coniventes ou foram omissos, e seja lá qual for o que aconteceu, são responsáveis pelo que aconteceu ali. Havia um baixíssimo contingente policial, houve negativa de tomar-se medidas ali. Será que o pessoal foi surpreendido? Houve essa teoria do tipo assim, não, é porque é tanta pouca gente... Dizem que tinham 4.000, 5.000 pessoas ali. Não sei o número de pessoas que estavam lá. Estou falando de números que eu li na imprensa. Né? É porque as últimas passeatas ou manifestações tinham sido pacíficas, então o pessoal não estava preparado para um possível ato de guerra, entendeu? Uma possível revolta. Mas isso estava sendo anunciado. Você entra no TikTok, você tem vídeos anunciando isso. Entendi. Bom... Enfim, talvez falhou a inteligência. Se filmaram, né? Subindo na mesa, defecando, não tem nenhum constrangimento em anunciar que vão fazer isso. E entendi. Tem vídeos. Foi alertado, a ABIN alertou que isso era um risco. Existe um documento da própria Secretaria de Segurança Pública do DF informando a Polícia Militar que era necessário ter um contingente. Mudou-se a orientação da própria segurança. Então, tem uma série de elementos ali. O fato tudo leva a crer que aquilo foi planejado. Quem são os responsáveis está se averiguando. Eu não tenho como acusar aqui, mas havia uma grande quantidade de pessoas ali que foram exatamente para fazer aquilo com uma intencionalidade. E pode ser que a grande maioria estava ali e, no calor do momento, se colocaram dentro de um processo que elas não era a sua intenção inicial. Mas estavam ali participando. Pode ser que muita gente que estava ali viu o que estava acontecendo e recuou, tentou se conter, tentou fazer, mas infelizmente estavam ali servindo ao propósito de massa, de volume para o que aconteceu. Então, não estou culpabilizando todo mundo que estava lá como responsáveis, inclusive... Isso foi falado pelo próprio Lula. Das pessoas que estavam presas, mais de 1.500 prisões foram feitas ontem. E ele falou, a grande maioria das pessoas que foram presas não são responsáveis pelo que aconteceu, mas foram levadas a isso. Né? Então, tem que se averiguar, principalmente, na minha opinião, as responsabilidades. Quem financiou e quem planejou. Entendi. E só complementando a pergunta do Jefferson, a sua opinião sobre o Brasil entrar nos eixos. A gente falou bastante sobre isso, os acontecimentos de ontem, mas assim, na sua opinião, bola para frente, o que você acha que vem adiante? Não, o que você acha que é? Acredito imensamente que o Brasil tem condições de entrar nos eixos, como disse o Jefferson. Acho que temos uma semana de um novo governo no Brasil, né, que se propõe a fazer isso, a tomar medidas e mostra... em experiências passadas que é possível se fazer isso, e eu falei um pouco do que eu acredito que é necessário para esse entrada nos eixos.
geração de emprego, reindustrialização do Brasil, refortalecimento do sistema de serviços do Brasil, que gera muito emprego, garantia de salário digno, de direitos a quem não tem. Então, a gente tem um processo a se reconstruir aí. Eu acredito que nessa semana única que o governo teve, ele tem essa pretensão de fazer. O processo eleitoral foi muito pautado dentro desse debate. Então, eu acho que há um caminho a se seguir. Muda-se a linha de pensamento de quais são as prioridades que o Estado brasileiro tem que tomar para redirecionar seus eixos.